Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu vim falar de um assunto muito importante na nossa escola bíblica dominical de hoje. E o nosso tema é a parábola dos dois construtores. Mas antes de aprender sobre isso, nós vamos falar com Deus. Então, feche os seus olhos e acompanhe essa oração. Deus amado, obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela nossa salvação. Te agradecemos pela semana que se passou. Obrigada porque o Senhor guardou a cada um de nós e a cada família. Senhor, abençoe a nossa aula, que possamos aprender, ó Deus, a obedecer ao Senhor, que possamos aprender a ouvir a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida, fazendo assim a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos ajude, ó Pai, nos ajude a caminhar com o Senhor dia a dia, amando o Senhor de todo o coração. Abençoe a cada criança e a cada família. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada uma delas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Antes de passar para a nossa história bíblica de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Alguma criança aí gosta de brincar da brincadeira O Mestre Mandou? Eu gosto dessa brincadeira. É uma brincadeira que alguém dá algumas ordens e os outros devem ficar atentos à voz e obedecer ao comando de voz e fazer o gesto. A parábola de hoje é sobre ouvir e obedecer. Vamos assistir um vídeo agora? Vocês viram que o vídeo era de dois homens que resolveram construir uma casa. Será que esses homens tiveram atitudes corretas ao construir suas casas? A história de hoje vai nos ensinar que devemos obedecer a Deus, ouvindo a sua palavra e praticando-a. A nossa história está no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. E hoje a Esther Maria fará a leitura para nós. Prestem atenção. Oi, eu vou ler Mateus 7, 24 a 27, os dois fundamentos. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu os ventos, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um
ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tchau! Certa vez, Jesus estava em um monte ensinando muitas pessoas. Ele falou sobre oração, falar a verdade, perdoar, ajudar ao próximo e muitas outras coisas. E para terminar, Jesus contou uma parábola, uma história para as pessoas entenderem melhor sua mensagem. A história começou assim: 2 homens resolveram construir uma casa. Que bacana! Ter uma casa para morar é muito bom e importante, mas construí-la dá muito trabalho. O primeiro homem era sábio, pensou muito bem e escolheu construir a sua casa em um lugar bem seguro, onde tinha rochas e pedras grandes, mas precisou cavar fundo. Ele também pegou madeira, barro, que trabalhão, mas no final ele havia construído uma linda casa. E o melhor, era uma casa bem feita. Mas aconteceu uma coisa terrível. Veio uma tremenda tempestade, com muitos ventos e trovões. E o que aconteceu com aquele homem e sua casa novinha? Nada. Apesar da forte tempestade, que trouxe muita água e vento, nada aconteceu, porque ele construiu a casa sobre a rocha. Deu um trabalhão, mas valeu a pena. Ele ficou seguro e não precisou ter medo quando veio a chuva forte. Jesus disse que aquele construtor é como as pessoas que amam a Deus e obedecem à sua palavra. Não adianta nada saber o que Deus quer que a gente faça e não obedecer. E o outro construtor? Jesus disse que ele também fez uma casa. A diferença é que ele era sem juízo e não quis ter muito trabalho. Esse construtor viu que cavar na areia era mais fácil. Ele também pegou madeira, barro, mas não fez da forma certa, e sim do jeito dele. Sem ter muito trabalho, a casa ficou pronta. Aí veio a tempestade. E agora? O que aconteceu com aquele homem e a casa novinha? Será que ele ficou com medo? A casa aguentou a chuva forte? A casa não aguentou e caiu. O homem ficou sem casa e sem segurança. Jesus disse que esse construtor é como a pessoa que não se preocupa em fazer a vontade de Deus e não obedece a sua palavra. Crianças, a cada dia nós ouvimos a palavra de Deus, mas não podemos apenas ouvi-la, devemos praticá-la. Quem ama o Senhor faz o que Ele manda. Quando somos obedientes, podemos ficar tranquilos, pois o Senhor prometeu cuidar de nós, mesmo quando vierem os problemas ou perigos. Assim como o construtor sábio ficou tranquilo apesar da tempestade, nós também ficaremos, pois o Senhor estará conosco todos os dias. Ser obediente nem sempre é fácil, mas vamos conseguir isso apenas com a ajuda do Senhor Jesus. Vocês querem ser como o construtor sábio? Então, ouçam e obedeçam à palavra de Deus. Vamos aproveitar esse momento e ouvir o cântico Cantem com Alegria.
ensina com sabedoria. O mestre dos mestres é Jesus. Quero ouvir mais uma história, quero mais uma parábola, guardo sempre na memória. O mestre dos mestres é Jesus. Fala sobre o dia a dia e aquece o coração da gente. Ensina com sabedoria. O mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. O mestre dos mestres é Jesus. E assim, crianças, nós encerramos a nossa aula de hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!